Provérbios, capítulo 10. Pode acender o restante das luzes, por favor? Obrigado. Provérbios 10, nós vamos ler a partir do versículo 1. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de doutrina. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, e a pobreza dos pobres, a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido, divertir-se é ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão anos da vida abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo jorra a sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só sabe perversidades. Amém. Até aqui. Nós conhecemos as pessoas não por aquilo que elas falam de si mesmas a nós, mas por aquelas coisas que elas falam e fazem enquanto se relacionam com as pessoas. Porque ninguém jamais contaria abertamente acerca das falhas do seu caráter. Né? Ninguém diria, olha, eu sou um baita de um mentiroso. Eu sou um baita de um hipócrita, eu gosto de fingir, eu gosto de enganar. Ninguém fala isso de si mesmo. Ninguém jamais confessaria a nós as suas maldades e as suas imoralidades. E nós sabemos disso porque nós também somos assim. Nós não saímos por aí espalhando todas as coisas que nós fazemos de errado. Pelo contrário, nós
nos esforçamos, nós fazemos de tudo para que ninguém descubra todas as coisas erradas, todos os pecados que nós cometemos. Essa é a nossa natureza, esconder o erro, esconder o pecado. Mas ainda assim, à medida em que nós nos relacionamos com as pessoas, nós descobrimos quem elas de fato são. Porque embora elas não nos digam quem elas são, elas não nos dizem que são mentirosas, que são hipócritas, mas nós percebemos as mentiras, nós percebemos as hipocrisias, nós percebemos os enganos e assim por diante. E o contrário também é verdadeiro. À medida em que nós nos relacionamos com as pessoas, elas de fato, elas descobrem quem nós somos de fato. Elas descobrem as nossas mentiras, elas descobrem as nossas hipocrisias, os nossos enganos e assim por diante. À medida em que você se relaciona com as pessoas, elas vão descobrir quem você realmente é. Mas quem é você? Qual é a tua identidade? E quando eu pergunto sobre a tua identidade, eu não estou perguntando sobre o RG, nem sobre o CPF. Eu decorei o meu CPF, o RG eu não decorei. Mas eu não estou perguntando qual é o número do teu RG. Eu estou perguntando qual é a tua identidade, quem tu és. Qual é a tua identidade? Quem você é? Eu imagino que você, que está aqui nessa noite, pela fé que você confessa ter em Jesus, você se identifica como um filho de Deus. Essa é a tua identidade. Eu sou um filho de Deus. Mas uma coisa é você se identificar como um filho de Deus, e outra coisa bem diferente é você se portar como um filho de Deus. Uma coisa é você se identificar como filho de Deus, é você falar, eu creio em Jesus, eu sou um filho de Deus. Outra coisa é você se portar como um filho de Deus, de fato. Porque nós vivemos uma crise de integridade dentro da igreja cristã. Na verdade, essa crise de integridade, ela sempre existiu, né? Porque Paulo, nas epístolas dele, fala dos sofrimentos que ele tinha por causa dos falsos irmãos. Quer dizer, sempre houve uma crise de integridade dentro da igreja cristã, porque o próprio Jesus falou que seria assim. O próprio Jesus falou que haveria joio no meio do trigo. O próprio Jesus falou que haveriam aqueles que nasceriam da boa terra, mas também haveriam aqueles que nasceriam no terreno de espinhos. Haveriam aqueles que nasceriam num terreno rochoso. Então sempre houve uma crise de identidade, de integridade dentro da igreja cristã. E se você não fizer parte da solução dessa crise, você certamente faz parte do problema. Porque muitos que se identificam como filhos de Deus, na verdade vivem como filhos do diabo. E essas pessoas são assim porque, apesar das suas palavras, se confessam a Jesus como Salvador e Senhor, e a Deus como Pai, tais pessoas são, na verdade, filhos e filhas do diabo. E por isso que elas se portam como tais. Você confessa ser filho e filha de Deus, mas você vive como tal? Você vive como um filho e uma filha de Deus deve viver? Ou você vive como um filho do diabo, como uma filha do diabo? E associada a essa questão surge uma outra questão. Como é a vida de um filho de Deus neste mundo dominado pelo pecado? Como é que se parece a vida de um filho de Deus neste mundo? Se nós fôssemos resumir, um filho de Deus vive em obediência à palavra de Deus.
Isso aqui um filho de Deus faz. Ele obedece a palavra de Deus. Mas essa resposta, ela é genérica demais. É uma resposta genérica demais e muito fácil de nós trapacearmos nessa resposta. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus é muito grande. E é impossível cobrir toda a palavra de Deus numa pregação apenas. É impossível eu começar lá em Gênesis 1:1 e terminar lá em Apocalipse, no último capítulo, no último versículo, em uma única pregação. Na verdade, dificilmente nós sairíamos do capítulo 1 de Gênesis em uma única pregação. Então é muito fácil dizer que um filho de Deus vive em obediência à palavra de Deus, porque a gente nunca consegue abranger a palavra de Deus de forma completa numa leitura ou numa pregação. Então essa resposta é genérica demais. Sendo mais específico e de acordo com o texto que nós lemos, um filho de Deus se diferencia do filho do diabo no trabalho, na forma em que ele trabalha, no uso dos seus bens e no uso das suas palavras, no conteúdo e no objetivo das suas palavras. O filho de Deus se diferencia do diabo em várias outras áreas. Mas o texto em que nós vimos, Salomão mostra que o filho de Deus se diferencia do filho do diabo no seu trabalho, na sua ética de trabalho, em como trabalha, no uso dos seus bens e no uso das suas palavras, no conteúdo e no objetivo das suas palavras. Se você é um filho de Deus, demonstre isso no teu trabalho, na forma como você trabalha. Não trabalhe como os filhos do diabo trabalham. Trabalhe como Deus diz que você deve trabalhar. Se você é um filho de Deus, use os teus bens não como os filhos do diabo usam os seus bens. Use os teus bens como Deus ordena que você use os teus bens. Se você é um filho de Deus, use as tuas palavras não como os filhos do diabo usam as palavras deles. Use as suas palavras como Deus ordena que você use as suas palavras. Não seja como aqueles que se identificam como filhos de Deus, mas vivem como filhos do diabo. Não seja como aqueles que dizem que são os filhos de Deus, mas o seu trabalham como um filho do diabo. Não seja como aqueles que se identificam como filhos de Deus, mas quando vão administrar os seus bens, administram os seus bens como os filhos do diabo fazem. Não seja como aqueles que se identificam como filho de Deus, mas quando fala como um filho do diabo. Se você é um filho de Deus, viva como um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, trabalhe como filho de Deus, use os teus bens como filho de Deus e use as suas palavras como filho de Deus. E como é que você vai fazer isso? Prestando bastante atenção a esse texto aqui e prestando bastante atenção à pregação que vai ser feita. Para que você saiba como aplicar todas essas coisas na tua vida, para que você aprenda a trabalhar como filho de Deus, para que você aprenda a usar os teus bens como filho de Deus e para que você aprenda a usar as suas palavras como filho de Deus. Então, trabalhe, use os teus bens e use as tuas palavras como um filho de Deus. No capítulo 10, nós chegamos à segunda parte do livro de Provérbios, que é intitulado simplesmente Provérbios de Salomão. Esse é o título da segunda parte, Provérbios de Salomão. Essa segunda parte do livro ela é composta basicamente de vários ditos proverbiais, por isso que o nome é Provérbios. Vários ditos proverbiais que são compactos,
São pequenos e são autocontidos. O que eu quero dizer por autocontidos? O provérbio do versículo 1 não tem necessariamente ligação com o provérbio do versículo 2. E assim por diante. Eles são autocontidos. Talvez o provérbio do versículo 1 não tenha nada a ver com o provérbio do versículo 2. Talvez o versículo 1 ele está falando acerca de dinheiro, e no versículo 2 ele vai estar falando acerca daquilo que nós falamos. É isso que eu quero dizer, então, que esses ditos proverbiais, eles são compactos, eles são pequenos, e eles são autocontidos. Então, embora não exista necessariamente uma relação entre um dado provérbio e aquele que vem logo a seguir, ainda assim, às vezes, é possível encontrar um tema comum. Porque vocês devem ter percebido que no capítulo 10, aqui vários provérbios tratam com relação àquilo que nós falamos. É um tema comum que perpassa esses provérbios. Então, necessariamente, eles não têm ligação um com o outro, mas a gente pode tentar encontrar uma ligação ali, fazendo um certo trabalho. Eu tentei encontrar uma narrativa aqui para essa pregação que vocês vão ouvir daqui a pouco. A segunda metade do versículo 1, então, no versículo 1 nós temos simplesmente o título, Provérbios de Salomão. Na segunda parte do versículo 1 nós temos o primeiro dito proverbial. E nós podemos interpretar esse primeiro provérbio aqui como uma espécie de introdução. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Como vocês já devem ter percebido, a poesia hebraica, que é aquilo que nós temos aqui em Provérbios, a poesia hebraica ela é caracterizada por duas linhas poéticas, sendo que a segunda ou é uma reafirmação da primeira, ou a sua antítese, como é o que nós temos aqui nesse provérbio. O filho sábio alegra o seu pai. Essa é a primeira linha poética. A segunda linha poética é o seguinte: mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Existe um contraste aqui. O filho sábio é a alegria do pai. O filho insensato é a tristeza da mãe. E obviamente que não é apenas o pai que se alegra com o filho sábio, e não é apenas a mãe que se entristece com o filho insensato. Tanto o pai da primeira linha poética quanto a mãe da segunda linha poética representam ambos os pais. Porque é assim que a poesia hebraica funciona. O pai representa ambos os pais e a mãe representa ambos os pais. De modo que nós poderíamos ler esse provérbio da seguinte forma: o filho sábio é a alegria dos seus pais, mas o insensato é a tristeza deles. Mas por que o filho sábio é a alegria dos seus pais, enquanto que o filho insensato é a tristeza deles? Porque o filho insensato adquire bens não de forma lícita, não de forma justa, mas por meio da impiedade, por meio do pecado, por meio do crime. Versículo 2: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Os tesouros da impiedade aqui são aqueles bens que são adquiridos de forma ilícita, de forma injusta, que são adquiridos por meio do pecado, que são adquiridos por meio do crime. E nenhum pai, nenhuma mãe quer ter um filho criminoso. Né? Os pais sonham, eu queria que meu filho fosse médico, fosse advogado, fosse um engenheiro, mas nenhum pai fica pensando, tomara que o meu filho seja um assaltante de banco quando ele crescer. Né? Nenhum pai pensa isso. Acho que nem os pais que são criminosos
Pelo menos aqueles pais que são criminosos, mas pelo menos têm um pouquinho de juízo na cabeça. Nem os pais que são criminosos gostariam que os seus filhos seguissem um negócio da família, né? Ser bandido, ser criminoso. Essa é uma das razões pelas quais o filho insensato é a tristeza dos pais, porque o filho insensato é aquele que vai adquirir bens, mas não vai adquirir bens de forma justa, de forma lícita. Não vai adquirir bens a partir do seu trabalho. Ele vai adquirir bens, os bens da impiedade. Ele vai pecar para adquirir os seus bens, ele vai cometer crimes para adquirir os seus bens. E Salomão diz aqui no versículo 2, então, que os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Os bens que são adquiridos por meio do pecado, por meio do crime, não têm valor algum. Obviamente que quando Salomão escreveu este provérbio, ele estava pensando não nos proveitos transitórios dessa vida, porque se ele estivesse pensando nisso, ele estaria errado. Porque com relação aos proveitos transitórios dessa vida, é claro e patente aos nossos olhos que os tesouros da impiedade são muito úteis e muito proveitosos. Basta nós percebermos como tantas pessoas se beneficiam do dinheiro público que é desviado pela corrupção. Basta nós notarmos como os criminosos de colarinho branco, inclusive muitos líderes religiosos, vivem de forma luxuosa. Porque a polícia pode prender os traficantes, aqueles pés de chinelo, mas na verdade o cara que está ganhando dinheiro mesmo, que muitas vezes pode até ser um empresário muito conhecido e muito respeitado na sociedade, esse cara está tranquilo. Sim. Ele está tranquilo. Então, no sentido de aproveitar a vida aqui e agora, os tesouros da impiedade são úteis. Eles dão uma vida tranquila, uma vida luxuosa. Mas Salomão não está pensando simplesmente no uso que as pessoas fazem dos tesouros da impiedade nessa vida. Salomão, ele está tratando aqui do proveito último da vida e da nossa existência nesse mundo, que é a libertação da morte. Por mais que as pessoas adquiram bens de forma criminosa, aqueles bens não serão capazes de livrar ela da morte. E morte aqui a gente tem que ver como a morte estando ligada ao juízo, porque está ordenado ao homem morrer uma vez e depois disso vem o juízo. A pessoa não vai conseguir usar os seus bens adquiridos de forma errada para subornar Jesus, para que Jesus venda uma sentença favorável a ela. Talvez esses criminosos consigam subornar juízes humanos. Mas eles não conseguem subornar Jesus. Por mais que os criminosos e impiedosos ajuntem tesouros por meio dos seus crimes e pecados, esses tesouros não vão livrá-los da morte. Mas aqueles que imitam a justiça daquele que viveu a perfeita justiça de Deus, esse mundo, o Senhor Jesus Cristo, esses que vivem segundo a justiça de Jesus, esses serão libertos da morte. Assim que termina o versículo 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Isso não quer dizer aqui que a pessoa justa nunca vai morrer. Ela vai morrer e talvez ela vai morrer exatamente por causa da justiça dela. Mas ela não vai participar da última e final morte.
Ela não vai morrer eternamente. Ainda que venham a morrer, eles ressuscitarão para a vida e nunca mais morrerão, enquanto que os impiedosos, aqueles que ajuntaram tesouros da impiedade, eles ressuscitarão, sim, também, mas para a morte eterna, para a vergonha eterna. Aqueles que foram justificados pela justiça perfeita de Jesus e por isso mesmo procuram imitar a justiça de Jesus em suas vidas, estes, eles não precisam ajuntar bens e tesouros por meio do pecado, do crime e da impiedade. Por quê? Porque o Senhor não deixa que o justo passe fome, que é o que nos diz o versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. Aqueles que foram justificados por Jesus e procuram assim então imitar a Jesus, eles não precisam se preocupar em ajuntar os tesouros da impiedade, porque eles sabem que o seu Senhor não deixará que eles passem fome. Então eles não precisam adquirir bens por meio do pecado, por meio do crime, por meio da mentira, por meio do roubo, por meio do engano. Eles não precisam fazer isso porque eles sabem que Deus não vai deixar eles passar fome. Esse provérbio aqui, o provérbio do versículo 3, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos, ele se refere à promessa de Deus de que Ele cuidará de cada uma das necessidades básicas dos seus filhos, fazendo providência para todas elas. E essa é a promessa que Jesus se refere lá em Mateus capítulo 6. Jesus diz o seguinte, eu vou ler aqui apenas alguns versículos. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, aquele que escreveu Provérbios, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram e usam meios ilícitos para conseguirem. Aqui eu estou acrescentando, né? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa de Deus para os seus filhos. Ele vai cuidar de todas as necessidades básicas dos seus filhos. Mas qual é a atitude do filho justo ao qual Deus, o seu Pai, não deixa passar fome? Jesus nos mostra qual é a atitude. O filho justo de Deus, ele prioriza na sua vida a busca do reino do seu Pai Celeste. Ele prioriza na sua vida a busca da justiça do reino de Deus. E o que significa para você e para mim buscar com prioridade o reino de Deus e a sua justiça? O que isso significa para nós? Significa reconhecer as nossas necessidades diante de Deus, reconhecer que sim, nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos nos vestir e nós precisamos de muitas outras coisas. Significa reconhecer as nossas necessidades diante de Deus, mas não nos apegarmos a essas necessidades a ponto de ficarmos paralisados com a preocupação de como é que nós poderíamos fazer provisão para essas necessidades. Eu preciso comer, sim, eu preciso ter alimentos na minha casa, eu preciso ter alimentos na minha despensa, eu preciso ter acesso à água potável, eu não posso deixar de pagar a conta de água, senão como é que eu vou beber? Eu preciso ter roupas no meu guarda-roupas, porque senão como é que eu vou me vestir, como é que eu vou cobrir a minha nudez, como é que eu vou me proteger do frio? Eu preciso dessas coisas. Mas eu não posso me apegar tanto a elas a ponto de ficar paralisado.
Paralisado com a preocupação, como é que eu poderia, como é que eu vou conseguir comprar alimentos nessa situação que eu estou vivendo? Como é que eu vou conseguir comprar comida? Como é que eu vou conseguir me vestir? Sim. Uhum. Onde é que está o controle? Ah, está aqui. Vamos ver. Sim. Buscar, então, com prioridade o reino de Deus e sua justiça significa reconhecer as nossas necessidades diante de Deus, mas não nos apegarmos a essas necessidades a ponto de ficarmos paralisados de preocupação. Significa reconhecer que tudo depende de Deus e nada depende de nós, e que, portanto, devemos nos dispor a ajudar aqueles que têm menos do que nós, com aquilo que nós tememos que vai nos fazer falta. Eu tenho medo que vai faltar comida na minha casa. Mas se eu tenho comida para mais uma semana, e eu encontro alguém que não tem nada para comer hoje, eu devo repartir com aquela pessoa. Eu não posso pensar, não, eu não vou repartir porque eu só tenho mais por uma semana. Não, eu devo repartir. Eu não posso ficar paralisado com medo de como é que eu vou conseguir suprir a minha necessidade, porque nada depende de mim e tudo depende de Deus. Então eu tenho o equivalente a uma semana de comida. Eu encontro alguém que não tem nada, eu reparto. Eu tenho 2 mudas de roupa que eu fico revezando. Hoje eu uso uma, amanhã eu uso outra, e daí no sábado eu vou usar aquela que eu usei hoje, no domingo eu vou usar aquela que eu usei ou vou usar amanhã, e assim por diante. E daí eu encontro alguém que não tem nada para vestir. Eu devo repartir com aquela pessoa. Sem me preocupar com amanhã. E então, depois de ter repartido com aqueles que tinham menos do que eu posso me aproximar de Deus e confessar a Ele a minha necessidade. Eu posso dizer, o Senhor viu que eu só tinha isso, mas chegou alguém que tinha menos do que eu. Eu reparti com essa pessoa, agora o Senhor tem que prover para mim. Confiando, enquanto eu faço essa oração, confiando que Ele vai providenciar tudo aquilo que eu preciso. Isso é diferente. Esse tipo de administração é diferente daquilo que os filhos do diabo fazem. Porque os filhos do diabo, eles gostam de ajudar os necessitados, mas apenas quando está sobrando muito. Eles gostam de dar uma muda de roupa para o necessitado apenas quando eles têm certeza que eles têm outras 20 mudas de roupa. Mas se eles tivessem apenas 5, eles não ajudariam. Eles gostam de dar comida para aqueles que nada têm, apenas quando o cara sabe que ele recém fez o rancho e a despensa dele está cheia, e ele sabe que se ele precisar, semana que vem ele pode fazer um outro rancho igual e não vai faltar comida para ele. Mas ele jamais ajudaria outra pessoa caso ele só tivesse comida a mais para o dia seguinte. Buscar com prioridade o reino de Deus e a sua justiça significa priorizar não apenas o estudo da palavra de Deus e a oração, porque muitas vezes a gente pensa nisso, buscar o reino de Deus,
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Bom, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que orar, eu tenho que dar prioridade à palavra de Deus, eu tenho que dar prioridade à oração. Isso está correto. Mas não é apenas isso. Buscar com prioridade o reino de Deus e a sua justiça significa priorizar não apenas o estudo da palavra de Deus e oração, mas a aplicação prática dessas coisas na vida cotidiana. Buscar com prioridade o reino de Deus e a sua justiça significa viver na prática a justiça do reino de Deus exemplificada na vida de Jesus. Sabendo que Deus dará provimento às nossas necessidades. Porque como foi pregado no domingo, talvez nós não vemos tantos milagres de Deus exatamente porque nós não fazemos como Jesus faz. Por que Deus multiplicaria pães e peixes nas nossas vidas se nós sempre garantimos que nunca vai faltar pão e peixe? Se nós calculamos que eu só tenho pão para amanhã, então eu não posso repartir com outra pessoa o pão que eu tenho hoje. Né? Deus não vai multiplicar pães e peixes porque nós garantimos que nunca vai faltar. Nós nos negamos a repartir com aqueles que têm menos do que nós, porque nós queremos garantir que não vai faltar para nós. E daí, por isso mesmo, Deus não vai multiplicar pães e peixes nas nossas vidas, porque não há necessidade de nós vermos esses milagres nas nossas vidas, porque nós nunca arriscamos como Jesus arriscava. Já os perversos, eles são aqueles que estão tão apegados às suas necessidades que eles ficam paralisados por elas. E por isso mesmo eles não repartem com os outros, pois eles não têm a esperança de que Deus poderá supri-los. Eles não têm a esperança de que Deus vai suprir aquilo que eles precisam, então eles se apegam àquilo que eles precisam. E eles não repartem com ninguém. E como os perversos observam as necessidades alheias, mas se negam a repartir o muito ou o pouco que possuem, o próprio Deus se oporá às suas aspirações. Deus vai rechaçar as aspirações dos perversos. Deus vai rechaçar os planos dos perversos. Deus providencia o suprimento das necessidades dos seus filhos justos, que buscam com prioridade o seu reino e justiça. E esse mesmo Deus, ele vai se opor às aspirações daqueles que buscam as riquezas materiais como seu Deus e tesouro maior. Porque no fundo é isso. Aqueles que se apegam às suas necessidades a ponto de não repartir o pouco ou o muito que têm com aqueles que nada têm, essas pessoas fazem isso porque aquilo a que elas estão se apegando é o seu Deus. Aquilo a que elas se apegam é o seu tesouro maior. E Jesus, no contexto ali de Mateus 6, Jesus diz que nós não deveríamos de trabalhar tanto para adquirir tesouros terrenos, mas sim trabalhar para adquirirmos tesouros celestes. Isso não quer dizer que nós não devemos adquirir bens terrenos, mas simplesmente entender que se nós adquirimos bens terrenos, mas a palavra de Deus nos ordena que nós devemos dividir aquilo que nós temos com outras pessoas, nós devemos dividir. Nós não devemos ter medo de perder aquilo que nós conquistamos.
Porque se nós tivermos medo de perder, é porque nós não confiamos que de fato foi Deus que nos deu. Se nós temos medo de perder, é porque nós, em última instância, nós pensamos que fomos nós, de fato, que conquistamos aquilo. E se fui eu que conquistei aquilo, então eu devo me agarrar àquilo com unhas e dentes, como as pessoas falam. Mas se foi Deus que me deu, e por acaso eu perder aquilo que Deus me deu, Deus é poderoso para me dar algo igual ou melhor. Mas buscar com prioridade o reino de Deus e a sua justiça não significa se tornar preguiçoso. Versículo 4. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Buscar com prioridade o reino de Deus e a sua justiça não significa se tornar preguiçoso e displicente, pois Deus sustenta os seus filhos por meio do trabalho diligente deles. Muitas vezes, de forma errada, os filhos de Deus encaram o trabalho como sendo o castigo de Deus que veio em consequência do pecado. Nós pensamos que se Adão e Eva não tivessem pecado, eles ficariam o dia inteiro deitados numa rede lá no Jardim do Éden, comendo fruta lá, o dia inteiro. Mas não seria assim a vida, caso eles não tivessem pecado. Deus já havia ordenado que eles trabalhassem. Deus já havia ordenado que Adão cuidasse do jardim. A ideia é que Adão deveria de espalhar aquele jardim por todo o globo. Porque o Jardim do Éden era um jardim que estava lá numa localidade geográfica. O Jardim do Éden não envolvia o planeta Terra todo. O Jardim do Éden deveria de ser expandido por toda a Terra. E esse seria o trabalho de Adão e Eva e dos seus filhos, caso eles não tivessem pecado. A questão é que quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou o trabalho do homem. O trabalho de Adão seria fácil. Mas agora a própria terra faria crescer ervas daninhas, mato e coisa que atrapalha as árvores frutíferas. E qualquer pessoa que já teve que limpar algum terreno de mato sabe que é difícil. É difícil ter que carpir, né? Ter que capinar, limpar um terreno, tirar todo o mato. E é muito mais fácil, nunca vai acontecer de um terreno baldio simplesmente de repente começar a nascer árvores frutíferas naquele terreno baldio. Nunca vai acontecer, né? A menos que alguém largue, jogue alguma semente para lá, não vai acontecer. O que acontece é que nasce mato, nasce coisa que não presta, nasce coisa que vai atrapalhar apenas. Quer dizer, o trabalho se tornou mais difícil por causa do pecado, mas o trabalho em si não é consequência do pecado. O trabalho dignifica as pessoas. O trabalho dignifica as pessoas porque, guardadas as devidas proporções, o trabalho torna as pessoas semelhantes a Deus, porque Deus, Jesus e o Espírito Santo continuam trabalhando até hoje. Isso nós vemos lá em João capítulo 5. E por esta causa
os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. Jesus curava os enfermos no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, meu pai está trabalhando no dia do sábado, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, guardadas as devidas proporções, o trabalho dignifica o homem, porque o trabalho torna o homem semelhante a Deus. Deus trabalha até hoje, o homem também trabalha. Isso quer dizer que, ao contrário do que nós poderíamos pensar, o trabalho também faz parte do mandamento que temos de buscar com prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, dentro desse mandamento está incluído o mandamento do trabalho. Porque que justiça seria essa se um homem, pai de família, deixasse a sua família passar fome simplesmente porque ele é preguiçoso? Né? Que justiça é essa? Que deixa a mulher e os filhos passarem fome. Então, o trabalho também faz parte do mandamento que temos de buscar com prioridade o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, a gente erra muitas vezes nisso. Nós pensamos que o reino de Deus só diz respeito a isso aqui que nós estamos fazendo hoje, ao culto. O reino de Deus só está presente quando nós estamos na igreja cultuando, ou quando nós estamos na rua evangelizando, ou quando nós estamos em casa lendo a palavra de Deus, ou quando nós estamos em casa orando, ou quando a gente está indo de um lugar para o outro com o carro e coloca um hino para tocar no rádio. É só ali que o reino de Deus está presente. Esse é um erro que nós cometemos. Nós criamos uma dicotomia entre o sagrado e o profano. O sagrado são aquelas coisas religiosas. O profano são as coisas corriqueiras do dia a dia. Trabalhar, ir para a escola, se divertir. Mas dentro do reino de Deus não existe essa dicotomia entre o sagrado e o profano, entre aquilo que, entre aspas, é religioso e aquilo que, entre aspas, é mundano, não no sentido pejorativo do termo, mas mundano no sentido de que todas as pessoas fazem. No sentido de trabalhar, estudar e assim por diante. No reino de Deus não existe essa dicotomia. O reino de Deus e a sua justiça englobam todas as coisas que dizem respeito à nossa existência nesse mundo. Todas as coisas. E não apenas aquelas coisas que nós, de forma errônea, chamamos de religiosas ou espirituais. Não existe área ou circunstância na vida do Filho de Deus que esteja além das fronteiras do reino de Deus. E isso inclui o trabalho, isso inclui a ética do trabalho. Deus sustenta os seus filhos por meio do trabalho deles, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Mas aquele que cede diante da preguiça, cede diante da displicência, essa pessoa será castigada por Deus pelo empobrecimento. Não que a pobreza em si seja castigo de Deus. Porque a gente também não pode ir para o extremo. A pessoa é pobre, é castigo de Deus. Não, às vezes a pobreza atinge as pessoas não porque elas foram displicentes, não porque elas foram preguiçosas, às vezes é apenas as circunstâncias da vida. Né? Quantas pessoas não perderam os seus empregos?
desde o ano passado? Quantas pessoas não tiveram os seus salários diminuídos desde o ano passado? A pobreza em si não é sinal nem de bênção e nem de maldição. Mas uma coisa é certa. Se a pessoa se tornar preguiçosa, se ela se tornar displicente, o castigo de Deus sobre ela será a pobreza. E isso causará vergonha aos pais, voltando lá ao provérbio número 1. Ou melhor, desculpe, eu me enganei aqui. Avançando para o provérbio número 5. O que ajunta no verão é filho ajuizado. Ajunta aqui tem o sentido de participar da colheita, porque no verão era quando toda a plantação estava pronta para ser colhida. Então, o filho que ajunta no verão é ajuizado, mas o que dorme na cega, ou seja, na colheita, aquele que chegou a época de colher, mas ele prefere ficar em casa dormindo. Que dorme na cega é filho que envergonha. Aquele que cede diante da preguiça e displicência será castigado por Deus pelo empobrecimento e causará vergonha aos seus pais. E não apenas isso, causará vergonha aos seus pais, mas também será um peso para os seus pais. Porque se o filho não ajudar na colheita, quer dizer que o pai e a mãe vão ter que trabalhar mais pesado para fazer a colheita. O resultado de buscar com prioridade o reino de Deus e a sua justiça está descrito no versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Deus cobre de bênçãos a cabeça dos seus filhos justos. Mas com que propósito Deus faz isso? O versículo 6, ele contrasta a cabeça do justo, coberta de bênçãos, e a boca dos perversos, coberta de violência. Enquanto as palavras dos perversos estão tomadas de violência e maldade, o justo usa as bênçãos recebidas para ajudar o próximo. A cabeça do justo está coberta de bênçãos porque Deus o abençoa. E ao contrário do perverso, que fica amaldiçoando as pessoas, cujas palavras falam apenas de violência, o justo ajuda as outras pessoas. O justo pega daquelas bênçãos que Deus deu a ele e reparte. E é por isso que muito depois da sua morte, o nome do justo será lembrado com carinho. Versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Muito depois da sua morte, o nome do justo, a memória do justo será lembrada com carinho. As pessoas vão lembrar do justo que morreu há tantos anos, eles vão dizer, aquele cara lá era um cara bom. Deus o abençoava e ele repartia as suas bênçãos com aquelas pessoas que tinham menos do que ele. As pessoas vão lembrar com carinho do justo. Mas o nome dos perversos vai apodrecer. O nome e a memória do perverso vai apodrecer junto com o seu cadáver na sepultura. Por causa das suas palavras e ações de violência e maldade. Nós percebemos aqui que ocorreu uma mudança temática nos provérbios, nesses ditos proverbiais aqui. Eles começaram com a ética do trabalho e o uso dos bens, e agora nós já estamos no uso que nós fazemos das palavras
e das nossas ações. Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. O justo, que também é sábio, aceita e se submete aos mandamentos de Deus, porque ele entende corretamente que os mandamentos de Deus foram ordenados para o seu bem-estar. Mas o injusto e o perverso não reconhecem a bondade dos mandamentos de Deus e por isso eles os rejeitam. E nós reconhecemos aqueles que rejeitam os mandamentos de Deus por meio das suas palavras insensatas, palavras que demonstram falta de sabedoria e falta de temor do Senhor. Porque as minhas palavras dizem muito a meu respeito e as suas palavras dizem muito a teu respeito. O fingimento ele é possível apenas por um tempo. Mas logo, logo, aqueles que rejeitam a lei de Deus, eles vão manifestar essa rejeição por meio das suas palavras. E isso será para a própria destruição deles. Porque aqueles que rejeitam a lei de Deus, por meio das suas palavras insensatas, rejeitam a proteção contra os abusos que a lei de Deus condena. Se eu aprovo que a lei seja violada em algum momento, eu estou fugindo da proteção que aquela lei me dá. Se eu digo, é isso mesmo, a única forma de combater a corrupção no Brasil a gente tem que esquecer um pouquinho desse ordenamento jurídico que nós temos. A única forma de combater a corrupção é violando um pouquinho as leis que existem. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando a nossa cabeça na guilhotina para outra pessoa depois vir e violar aquelas leis contra nós. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios, ele vai ficar transtornado exatamente porque as suas palavras demonstram que ele não aceita os mandamentos de Deus. E como ele não aceita os mandamentos de Deus, ele está rejeitando a proteção que a lei de Deus teria para ele. A lei de Deus o protegeria contra abusos, mas ele rejeitou a lei de Deus e logo ele não está mais protegido contra aqueles abusos que a lei de Deus condena. E por isso que aquele que vive com integridade diante de Deus encontra segurança. Versículo 9. Quem anda em sinceridade anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Aquele que vive com integridade diante de Deus, ele encontra segurança exatamente porque ele aceita e se submete à lei de Deus. Mas aquele que rejeita a lei de Deus para perverter os seus caminhos, esse será conhecido. Conhecido aqui não é uma fama boa. Ele será conhecido como tal. Ele será conhecido como aquele que perverte os seus caminhos. Ele terá uma má fama. E quem perverte os seus caminhos e não é íntegro diante de Deus, se portará e falará como um hipócrita e como um tolo. Versículo 10. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. Acenar com os olhos aqui tem o sentido de... Eu estou conversando com alguém aqui, e daqui a pouco eu olho para alguém de vocês e dou uma piscadinha. O que essa piscadinha dá a entender? Que eu estou enrolando essa pessoa com a qual eu estou falando aqui. E eu dou uma piscadinha para ti para dizer que, olha, eu estou conseguindo enganar ela. Ela está acreditando na minha mentira. Ela está acreditando no meu engano. Ela está acreditando na minha hipocrisia.
O que acena com os olhos, aquele que, em vez de falar de forma clara com as suas palavras, é tão fingido que tem que usar os olhos para comunicar o engano que está conseguindo perpetuar. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. Quem perverte os seus caminhos e não é íntegro diante de Deus, vai se portar e vai falar como um hipócrita, como um tolo, machucando as pessoas ao seu redor e transtornando a si mesmo. E enquanto as palavras dos perversos incitam e causam a violência, as palavras dos justos trazem vida. Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. É a segunda vez que essa expressão aparece aqui. A violência cobre a boca dos perversos. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. As palavras ditas pelos filhos de Deus devem sempre ter o objetivo de edificar, de animar, de fazer o bem às pessoas que nos ouvem. As nossas palavras nunca podem ter o objetivo de destruir as pessoas. As nossas palavras nunca podem ter o objetivo de desanimar as pessoas, de fazer o mal às pessoas que nos ouvem. E aqui obviamente a gente tem que tomar um cuidado, porque é claro que muitas vezes, a fim de edificar, a fim de animar, a fim de fazer o bem, será necessário falar palavras duras. Porque a gente pode pensar num médico e num paciente. Ninguém quer ouvir do seu médico que o diagnóstico é câncer, né? Essa é uma das piores notícias que um médico poderia dar para uma pessoa. E dependendo do temperamento da pessoa que recebe a notícia, dependendo de como a pessoa reage, a pessoa pode inclusive ficar braba com o médico, pode ficar irritada com o médico. Já teve relatos de pessoas que quiseram bater no médico e falou, tu tem câncer. As pessoas se desesperam, as pessoas choram, as pessoas pensam que a sua vida acabou. Quer dizer, não é muito... Quando um médico diz para uma pessoa, olha, tu tem câncer? Tu estás com câncer? Essas palavras, a princípio, elas não trazem alegria, elas não fazem bem para ninguém. Mas acontece é que a única forma do médico conseguir ajudar aquela pessoa é falando aquela verdade dura, aquela verdade que vai entristecer. Né? Porque de nada adianta o médico dizer, olha, está tudo bem contigo, nunca tive um paciente tão saudável como você. E a pessoa vai para casa tranquila, pensando que está tudo bem. Ela pensa, nossa, que médico querido, eu sempre vou ir nesse médico, porque ele sempre tem boas notícias para mim. Mas não adianta de nada ter boas notícias se essas boas notícias são mentirosas, são falsas. Não adianta de nada a pessoa ficar encorajada, mas esse encorajamento partir de algo que não existe. Não adianta de nada a pessoa ficar animada, mas essa animada ter como base algo que não é verdadeiro. Então, as nossas palavras, elas sempre têm que ter o objetivo de edificar, animar e fazer o bem às pessoas. Mas muitas vezes, a fim de nós edificarmos, animarmos e fazermos o bem, será necessário falar palavras duras, palavras difíceis, palavras que vão trazer correção e que vão levar as pessoas ao arrependimento, porque quando nós dizemos para as pessoas que elas devem se arrepender, isso são palavras que entristecem as pessoas, que deixam as pessoas tristes e brabas e irritadas. Né? Porque em última instância eu estou dizendo que aquela pessoa está errada. Se eu digo para ela, tu tem que te arrepender disso aqui, eu estou dizendo que ela está errada ao fazer aquilo que ela faz. Mas mesmo quando o Filho de Deus é obrigado a falar palavras duras, que tragam correção e levam as pessoas ao arrependimento, as palavras que falamos não devem ter o objetivo de humilhar ninguém. Porque aqui alguns filhos de Deus cometem um erro. Quando eles vão evangelizar,
as pessoas. Muitas vezes eles pregam o evangelho de tal forma que humilha a pessoa. Pregam o evangelho tentando demonstrar que aquela pessoa é uma pessoa... Não existe pessoa tão terrível quanto ela, a ponto de cometer tais pecados, como que se ela, que está evangelizando, nunca tivesse cometido pecados iguais ou talvez piores. O único que tinha autoridade para humilhar as pessoas enquanto chamava elas ao arrependimento era Jesus. Ele era o único que tinha autoridade porque ele nunca precisou se arrepender de nada. Mas Jesus nunca humilhou ninguém. Ou melhor, Jesus humilhou algumas pessoas. Mas quem foi que Jesus humilhou? Os fariseus? Aqueles que pensavam que eram melhores do que os outros. Esses Jesus humilhou, sim. Mas os demais pecadores que se relacionam com Jesus, os evangelhos, Jesus não os humilhava. Jesus falava claro. Jesus chamava as pessoas ao arrependimento. Mas Jesus não humilhava as pessoas, chamando elas ao arrependimento. Então as palavras que nós falamos não devem ter o objetivo de humilhar ninguém, mas de apontar às pessoas o caminho certo que elas devem seguir. E muitas vezes as palavras que falarmos vão entristecer as pessoas. Porque de nada adianta elas estarem felizes por uma razão errada. Mas o nosso objetivo não deve ser entristecer por entristecer. Nosso objetivo deve ser entristecer para o arrependimento, assim como faz o Espírito Santo. Nós lemos lá em 2 Coríntios 7, 8 e 10. Porquanto, ainda que vos entristeci com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. As nossas palavras devem ser fonte de vida, fonte de paz, edificação e ânimo para todas as pessoas que nos ouvem. E se tivermos que entristecer as pessoas que nos ouvem, a tristeza que nós buscamos é a tristeza para o arrependimento. Para que logo, logo as boas novas do Evangelho possam trazer nova alegria. Enquanto os perversos destilam ódio para criar contendas entre as pessoas, os filhos de Deus, energizados com o amor do seu Pai, querem pacificar as pessoas com Deus e entre si mesmas. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Cobrir os pecados não tem o sentido de acobertar os pecados, não tem o sentido de nos tornarmos cúmplices dos pecados. Cobrir os pecados tem o sentido de trabalhar pela reconciliação das pessoas com Deus e pela reconciliação das pessoas entre si. A gente encontra lá uma família toda brigada, o marido com a mulher, o filho com o pai, a filha com a mãe e assim por diante. Nós queremos trazer reconciliação daquelas pessoas com Deus e entre si. Com Deus para o perdão dos seus pecados, para a salvação, e entre si para a restauração do relacionamento. Reconciliar o marido com a mulher, reconciliar os filhos com os pais. Esse é o sentido de que o amor cobre todos os pecados. Não no sentido de que nós nos tornamos cúmplices dos pecados, mas no sentido de que nós queremos reconciliar as pessoas com Deus e entre si. O amor que flui
de Deus leva os seus filhos a incentivar as pessoas a confessar os seus pecados a Deus e ao próximo, com arrependimento e fé em Jesus, para que o sangue de Jesus cubra os pecados daquelas pessoas efetivamente. Por isso é que a sabedoria de Deus se encontra nos lábios daquele que entende o Evangelho. Versículo 13. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de doutrina. A sabedoria de Deus se encontra nos lábios daquele que entende o Evangelho, mas para aquele que se recusa a entender o Evangelho, para esse só resta apenas o castigo. Versículo 14. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Enquanto os filhos de Deus se tornam mais sábios, porque entesouram a sabedoria que flui da palavra de Deus, as palavras do tolo, as palavras daquele que despreza a palavra de Deus, o aproxima da ruína. O sábio entesoura a sabedoria de Deus. O sábio trata a sabedoria de Deus como um tesouro. Mas o tolo, a boca do tolo, o aproxima da ruína. Por quê? Porque quando ele fala, ele demonstra toda a sua tolice. Ele não tem a sabedoria de Deus para guiar as palavras dele. E ele acaba destruindo tudo. Versículo 15. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres, a sua ruína. O tolo, o insensato e o perverso, eles não têm tempo e nem preocupação em entesourar a sabedoria da palavra de Deus, porque eles estão muito ocupados em tesourando os bens deste mundo. E por que eles se ocupam disso? Por que eles se ocupam tanto com os tesouros deste mundo a ponto de não terem tempo de entesourar a sabedoria de Deus? Porque eles acreditaram na mentira satânica de que os bens terrenos podem trazer proteção contra as tragédias que ocorrem. Eles acreditaram que, de fato, os bens do rico são a sua cidade forte e que a pobreza dos pobres é a sua ruína. Se eu ficar pobre, eu vou ficar arruinado, vai ser o meu fim. Então eu tenho que buscar riquezas. Eu não tenho tempo para a sabedoria de Deus, eu tenho que buscar riquezas. Porque se eu for rico, a minha riqueza vai me salvar, a minha riqueza vai me proteger, a minha riqueza será a minha cidade forte. Por isso eles não têm tempo de entesourarem a palavra de Deus. Eles não têm tempo de entesourarem a sabedoria de Deus. Eles não têm tempo de ajuntar tesouros nos céus, onde nem a traça e a ferrugem consomem, porque eles estão muito, muito ocupados em procurando tesouros terrenos, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Já os filhos de Deus, eles sabem muito bem que a verdadeira cidade forte é o seu Senhor e Salvador. A salvação deles não está na riqueza, a salvação deles não está nos seus muitos bens, e se eles forem pobres, essa não será a ruína deles. Eles têm certeza disso. Por isso é que, tendo muitos bens ou sendo pobre, eles sabem que Deus é que os protege. Por isso que o Filho justo de Deus se ocupa fazendo obras justas, obras que conduzem à vida. Versículo 16. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O Filho de Deus se ocupa fazendo obras justas que conduzem à vida, enquanto que os perversos tentam acumular riquezas a todo custo, mesmo cometendo pecados e mais pecados. Se o dito proverbial do versículo 1 serve como uma introdução aos primeiros 16 versículos, o versículo 17 é uma introdução
para os demais provérbios desse capítulo. Versículo 17, nós vemos o seguinte: o caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. O destino de vida pertence àqueles que guardam e obedecem às instruções de Deus. Mas o que rejeita a repreensão da palavra de Deus comete erro após erro, após erro, até ser tarde demais. Ou seja, as nossas palavras e as nossas ações revelam o nosso caráter, revelam as nossas expectativas e revelam os nossos destinos. Versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. Existem duas atitudes erradas que nós não devemos ter quando o ódio surge nos nossos corações. Porque é inevitável que o ódio surja nos nossos corações. Sim, nós não devemos odiar as pessoas, mas é inevitável que o ódio surja. Em algum momento, alguém vai fazer alguma coisa contra nós que vai surgir esse sentimento de ódio. O ódio vai surgir nos nossos corações. E existem duas atitudes erradas que nós não devemos ter quando o ódio surge dos nossos corações. A primeira atitude errada é esconder esse ódio com palavras falsas. Que é a primeira metade do versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos. Como é que eu vou encobrir o ódio que eu sinto por uma pessoa? Através de palavras falsas, palavras hipócritas. No meu coração eu me imagino esganando aquela pessoa, mas quando eu converso com ela, eu chamo ela de meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda e assim por diante. Mas no meu coração eu estou esganando aquela pessoa, estou enforcando ela até a morte. Esse é o primeiro erro que nós não devemos cometer. Esconder o ódio com palavras falsas. O segundo é espalhar mentiras com as nossas palavras. O que encobre o ódio tem lábios falsos e o que divulga a má fama é um insensato. Quando o ódio surgir no nosso coração, nós não podemos esconder este ódio com lábios falsos e nós não devemos espalhar notícias falsas e fofocar acerca da pessoa que nós odiamos. É inevitável que o ódio, por vezes, tome conta dos nossos corações, mas o que nunca devemos fazer é dar vazão a esse ódio. Se você estiver com ódio de alguém, não tente esconder esse ódio usando palavras falsas e hipócritas. Se você estiver com ódio de alguém, não saia por aí espalhando mentiras e fazendo fofocas. Se você estiver com ódio de alguém, confesse esse ódio a Deus. Confesse a Deus todo o mal que você gostaria de fazer contra essa pessoa. Se você sente vontade de matar, porque o ódio envolve esse desejo assassino. Se você de fato sente vontade de matar, diga para Deus que você sente vontade de matar aquela pessoa. E se você sente vontade de matar ela com requintes de crueldade, torturando ela, diga isso para Deus. Então, tem que falar para Deus: Deus, eu quero esganar aquela pessoa, eu quero torturar ela,
Tem que confessar para Deus, porque não adianta de nada fingir, não adianta de nada fingir para Deus, porque Deus vê os nossos pensamentos, Deus vê as nossas imaginações. Tem que dizer, Senhor, eu quero matar essa pessoa. Eu quero acabar com ela. Porque fazendo isso, essa é a única forma da gente conseguir vencer o ódio. Enquanto você luta com Deus e com o teu coração, a fim de deixar para trás o ódio que você sente, evite contar a outras pessoas o motivo do teu ódio, porque na multidão de palavras não falta pecado. É necessário colocar um ponto final no assunto. E quanto mais se fala, mais difícil fica de se colocar um ponto final. Você jamais vai conseguir vencer o ódio que está no teu coração enquanto você continuar ventilando e oxigenando as chamas daquele ódio. Quanto mais você fala, mais oxigênio você está lançando naquelas chamas, mais combustível você vai estar colocando nas chamas do teu ódio. Você jamais vai conseguir pôr um ponto final nesse assunto mal resolvido enquanto continuar trazendo ele à baila com outras pessoas. No máximo, você deve tocar nesse assunto sensível e falar do motivo dele apenas se você estiver buscando conselho de alguém mais maduro e mais experiente que você. No máximo. E com Deus. Mas não com outras pessoas. Do contrário, você jamais vai conseguir vencer. Você deve tratar esse ódio apenas com Deus em oração, sempre pedindo dele graça e misericórdia, para que você consiga pôr um ponto final nessa história de uma vez por todas. Não seja daqueles que pecam por muito falar. Seja sábio e modere as suas palavras no que diz respeito a esses assuntos sensíveis e difíceis de serem resolvidos, e Deus vai te ajudar. Por isso que as palavras do Filho justo de Deus são como prata escolhida, prata puríssima, ao passo que o coração dos perversos é de nenhum valor. Versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Por que as palavras do Filho justo de Deus são como uma prata puríssima? E o coração dos perversos é de nenhum valor. Porque o Filho justo de Deus fala apenas aquelas palavras que são de interesse público. O Filho de Deus fala apenas aquelas palavras que são de interesse das pessoas que estão ouvindo ele. Ele não trata de assuntos que são de interesse dele particular. E ele não trata de assuntos que são de interesse particular de pessoas que não estão ali com ele. Tudo aquilo que o Filho justo de Deus fala é de interesse público. É de interesse das pessoas que o estão ouvindo. O Filho justo de Deus jamais vai falar palavras que fomentem o ódio, que fomentem a ira. Já o coração dos perversos quer alimentar a inimizade, quer alimentar a ira, quer alimentar o ódio, e mesmo as suas palavras coincidem com o seu desejo de inimizade, ira e ódio. Aqui nós vemos a relação que existe entre as nossas palavras e aquilo que vai dentro do nosso coração. E essa relação ela foi apontada por Jesus também, quando ele disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Muitas vezes as pessoas tentam justificar as suas palavras e as suas ações, dizendo que ninguém pode julgá-las, só Deus pode julgá-las, porque apenas Deus conhece os seus corações. Quem já ouviu alguma coisa assim? Não, só Deus pode julgar, porque só Deus conhece o meu coração. Tu não conheces o meu coração. Nenhum de vocês conhece o meu coração, nenhum de vocês podem me julgar. Num certo sentido, esse conceito está certo. Somente Deus conhece os nossos corações. Mas adivinha só, quando você começa a falar, a partir do momento que você abre a boca e começa a falar, você começa a abrir o seu coração para todas as pessoas. Porque a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Logo, quando as palavras de uma pessoa apenas incitam e alimentam a inimizade, o ódio e a ira, sabemos com certeza que no coração daquela pessoa não está o amor, não está a paciência, não está a compreensão. No coração daquela pessoa dominam a ira, o ódio e a inimizade, porque as palavras dela são assim. As palavras dela são para incitar a ira, o ódio e a inimizade. Por isso que nós sabemos, pelas palavras de uma pessoa, se ela é perversa ou se ela é justa. Então essa desculpa, essa justificativa, não, vocês não podem me julgar porque vocês não conhecem o meu coração, é uma desculpa esfarrapada. Nós podemos julgar as pessoas pelas palavras delas, e nós podemos ser julgados pelos outros pelas nossas palavras. Porque as palavras revelam aquilo que está no coração. Pelas palavras de alguém nós sabemos se essa pessoa é perversa ou justa. Se as palavras de alguém são de interesse público e querem trazer reconciliação e edificação, essa pessoa é sábia e o seu coração e palavras são mais valiosos do que a prata mais pura. Mas se as palavras de uma pessoa não são de interesse público, se as palavras de uma pessoa têm o objetivo de causar inimizade e contenda, então aquela pessoa é perversa e o seu coração e palavras não têm nenhum valor. E como os justos falam apenas aquilo que é de interesse público para trazer reconciliação, edificação, as suas palavras apacentam e pastoreiam a muitos. Versículo 21. Os lábios do justo apacentam, pastoreiam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. As palavras do justo pastoreiam as pessoas, apacentam as pessoas. Mas as palavras de inimizade e ira dos tolos, além de destruírem outras pessoas, destroem a própria pessoa tola e perversa que pronunciou aquelas palavras. A responsabilidade dos filhos de Deus é cuidar uns dos outros, é apacentar e pastorear uns aos outros. Com isso eu não estou dizendo que os ofícios ministeriais perderam o seu valor. Deus estabeleceu na sua igreja líderes para guiarem o seu povo, mas cada membro do povo de Deus tem a responsabilidade de cuidar não apenas de si mesmo, mas também dos outros. Por isso que dissemos antes que as palavras que falamos devem ser palavras de interesse público. Palavras que interessam as pessoas que estão nos ouvindo, não palavras que interessam apenas a nós e os nossos assuntos mal resolvidos. Não palavras mesquinhas que pretendem apenas alimentar o ódio e o rancor, mas palavras que edificam. E se fizermos isso, se apacentarmos uns aos outros com palavras que edificam, então a bênção do Senhor virá sobre nós. Versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção de Deus virá sobre nós, sobre a igreja, e as dores da falsa comunhão não vão mais existir. Porque para aqueles que dizem crer em Jesus,
mas pela sua tolice e perversidade negam a sua fé, a diversão deles a causar desordem no meio do povo de Deus. Versículo 23. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. A diversão daqueles que são tolos e perversos é causar desordem. Eles se divertem causando desordem. Mas para aqueles que verdadeiramente entenderam o Evangelho, a verdadeira diversão é ter sabedoria e é agir de acordo com ela. Qual é a tua diversão? O que é que te diverte? Causar desordem entre as pessoas? Até mesmo entre as pessoas que você odeia? Ou a tua diversão é ser cada vez mais sábio e agir com sabedoria? Se a tua diversão é causar desordem entre as pessoas, então você é uma pessoa perversa. E os perversos cometem perversidades exatamente porque têm medo que o seu pior pesadelo se tornará realidade. Versículo 24. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Os perversos são perversos exatamente porque eles têm certos medos e eles temem que os seus medos, que os seus maiores pesadelos vão se tornar realidade. E Deus é um Deus justo e a sua justiça fará exatamente isso. A justiça de Deus fará com que o temor dos perversos, o maior pesadelo deles, se torne de fato realidade na vida deles. Mas em contrapartida, Deus concederá o desejo dos justos. Deus concederá o desejo daqueles cuja diversão é ser cada vez mais sábio e agir cada vez mais segundo a sabedoria de Deus. Deus concederá o desejo daqueles cuja diversão é ser cada vez mais sábio e agir segundo a sabedoria de Deus, exatamente porque quanto mais sábio aquela pessoa se torna, segundo a sabedoria de Deus, mais próximo estará a sua vontade, o seu desejo, da vontade e do desejo de Deus. O desejo do sábio não será um desejo pecaminoso, não será um desejo que contrarie a vontade de Deus. Será um desejo que coincide com a vontade de Deus, e Deus vai conceder aquele desejo. E assim como a tempestade vem e passa, os perversos também passarão. Versículo 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem fundamento perpétuo. A tempestade vem e passa. E o perverso também. Ele vai desaparecer. Porque ele será julgado eternamente por Deus. Mas o fundamento dos justos é eterno porque é o próprio Deus. Deus é o fundamento dos justos. E assim como Deus, o justo permanecerá eternamente e jamais será levado, jamais desaparecerá. Mas os perversos, nós conhecemos eles de longe. Versículo 26. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam, para aqueles que o contratam. Nós conhecemos os perversos de longe, porque nós contratamos eles para fazer um serviço, e eles são tão preguiçosos que eles não fazem aquilo que nós contratamos eles para fazer. Nós pagamos dinheiro e eles não fazem. Os crentes que são pedreiros têm a responsabilidade de tirar essa profissão da má fama, né? É uma responsabilidade grande. Os perversos são aqueles que recebem para fazer um trabalho, mas não fazem, causam dores, são como vinagre nos dentes.
são como fumaça nos olhos daqueles que contratam. Os perversos, eles são assim porque eles não temem ao Senhor. Versículo 27, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Os perversos, eles são assim, eles agem assim, porque eles não temem ao Senhor, e por isso mesmo seus anos serão abreviados. Ao passo que os dias daqueles que temem a Deus serão aumentados até a eternidade. Mas isso não quer dizer que o justo não enfrente dificuldades, não enfrente desafios, não enfrente desilusões na sua vida, porque o justo vive não por aquilo que ele já tem e não por aquilo que ele já experimenta, mas o justo vive por uma esperança. Versículo 28, a esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. A esperança do justo é a alegria. O que significa que, por vezes, se dependesse apenas das suas circunstâncias atuais, o justo não experimenta e não vê razões nenhuma para sentir alegria. A esperança dele é a alegria, exatamente porque agora ele não vê nenhuma razão para se sentir alegre. Porque se ele já se sentisse alegre agora, não haveria necessidade dele ter alguma esperança de alegria no futuro. A esperança dele é a alegria exatamente porque agora, quando ele olha para si mesmo, quando ele olha para a vida dele, quando ele olha para as circunstâncias dele, ele não vê nenhuma razão para se alegrar. Talvez apenas as crianças aqui presentes não tiveram essa experiência, a experiência de olhar para si mesmo, olhar para as suas circunstâncias difíceis e problemáticas da vida, situações que não podemos fazer nada para mudar ou resolver, situações que parecem ser impossíveis de serem mudadas, nas quais o próprio Deus parece ter má vontade e indisposição em nos ajudar, e então não vemos razão alguma para sorrir, não vemos razão alguma para nos sentir alegres, ou até mesmo para sair da cama e continuar vivendo. Mas mesmo nesse poço de trevas e escuridão, o Filho de Deus não deve perder a esperança da alegria. A esperança de que algum dia alguma coisa vai mudar e então tudo vai ser diferente. E o segredo para conseguir sair desse poço escuro é alegrar-se em antecipação por quem Deus é e por aquilo que Deus pode fazer. A esperança do justo é a alegria, mas Deus fará perecer a expectativa dos perversos. Se agarre com tudo no Senhor Jesus e obedeça em todas as coisas, porque não é a riqueza que será a tua cidade forte, mas o Senhor será a tua fortaleza. Versículo 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. E a única razão pela qual nós precisamos de uma fortaleza é porque nós nos sentimos fracos e impotentes diante da vida. Porque se nós nos sentíssemos fortes, por que precisaríamos de mais força? Por que precisaríamos de uma fortaleza? Então se agarre com tudo no Senhor Jesus e o obedeça em todas as coisas. Siga o caminho do Senhor, ande pelo caminho do Senhor, porque Ele é fortaleza para os retos. Mas este mesmo Senhor é ruína para aqueles que praticam a iniquidade. Ele vai julgar e condenar a todos aqueles que praticam a iniquidade, a todos aqueles que se recusam a andar pelo caminho dele.
a todos aqueles que se recusam a seguir os seus passos. O justo vai sobreviver ao juízo de Deus e jamais será abalado. Versículo 30. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. O justo vai passar pelo juízo de Deus e ele não vai ser abalado. Os rios vão se levantar, o vento vai soprar, a tempestade vai vir, mas a sua casa não vai cair porque ela está firmada na rocha. Mas os iníquos serão destruídos e eles jamais habitarão a terra. Por quê? Versículos 31 e 32. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só sabe perversidades. Por que o justo vai sobreviver ao juízo, mas os perversos não? Porque o justo fala a partir da sabedoria de Deus coisas que são agradáveis a Deus. E ele fala a partir da sabedoria de Deus coisas que são agradáveis a Deus, exatamente porque a sabedoria de Deus habita o coração dele, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. O seu coração está cheio da sabedoria de Deus. O seu coração está cheio de coisas que agradam a Deus e por isso mesmo o justo fala essas coisas. Fala a sabedoria de Deus e fala coisas que são agradáveis a Deus. Mas os perversos só conhecem a perversidade. A perversidade habita os seus corações e essa mesma perversidade sai da boca deles. Nós não conhecemos as pessoas por aquilo que elas dizem de si mesmas. Mas nós conhecemos elas por aquilo que elas falam e por aquilo que elas fazem no dia a dia. Não por aquilo que elas dizem de si mesmas, mas por aquilo que elas falam quando não estão falando de si mesmas. As pessoas falam mais de si mesmas não quando falam de si mesmas. As pessoas falam mais de si mesmas quando elas estão tratando de outros assuntos. E do mesmo modo, nós os damos a conhecer aos outros por meio das nossas palavras e ações cotidianas. As nossas palavras e o nosso relacionamento com o trabalho e o nosso relacionamento com os bens terrenos demonstram a nossa identidade, demonstram se somos filhos de Deus ou filhos do diabo. E nós podemos observar brevemente vários contrastes entre o filho justo de Deus e os perversos, entre o filho sábio de Deus e os tolos. Quem é você? Você é um filho de Deus? Ou você é um filho do diabo? Se você se parece mais com um filho do diabo do que com um filho de Deus, arrependa-se. Arrependa-se das suas palavras, arrependa-se das suas ações, arrependa-se daquelas coisas que você faz no trabalho, da forma como você administra os seus bens e de tantas outras coisas. Arrependa-se diante de Deus e confesse isso a Deus. Confesse isso a Deus com fé em Jesus, com fé que pela morte de Jesus os teus pecados serão perdoados e você será aceito por Deus. E então passe a viver como um filho de Deus. E se você é um filho de Deus, mas em algumas áreas age como filho do diabo, a solução é a mesma. Arrependa-se. Arrependa-se também e corrija a sua vida. E passe a viver como filho de Deus naquelas áreas em que até hoje você estava vivendo como filho do diabo. Um filho de Deus obedece
a palavra de Deus. Mas muito mais preciso do que isso, nós vimos que um filho de Deus trabalha conforme Deus ordena que os seus filhos trabalhem. Um filho de Deus administra os seus bens da forma como Deus ordena que os seus filhos administrem os seus bens. Um filho de Deus usa as suas palavras da forma como Deus ordena que os filhos dele usem as suas palavras. A palavra de Deus tem ordens bem específicas sobre como devemos trabalhar, sobre como devemos administrar os nossos bens, como devemos usar os nossos bens e sobre como devemos usar as nossas palavras. Então obedeça a palavra de Deus. Trabalhe, use os teus bens e as tuas palavras como um filho de Deus.